mais respeitado pelos serviços de saúde no Brasil e atesta a qualidade, segurança e melhoria contínua dos atendimentos e infraestrutura do hospital. Um reconhecimento que reafirma nosso compromisso em cuidar de você. Unimed Campos. Pode contar. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. São 7 horas e 6 minutos em Campos. Muito bom dia, estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, logo mais, reprise na Plena TV, em todos os canais, pela Alexa, ouvir Folha FM, dá o comando aí, Alexa já vai abrir e deixar você aí ligado na Folha durante todo o dia. A partir de agora a gente começa mais uma edição deste Folha no Ar. Eu sou o Cláudio Nogueira, são 7 horas e 7 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos à previsão do tempo. Aliás, ontem a Defesa Civil espalhou um alerta em todos os celulares cadastrados, né? Depois eu vou até dar o número para quem quer cadastrar ali na Defesa Civil, eu acho legal. E foi legal que também pelas redes sociais eu vi muita gente postando e repostando o alerta, porque não é para causar desespero. Mais tarde o prefeito gravou com o secretário da Defesa Civil, né? Mas avisando a população sim para ficar alerta, mas não entrar em pânico, né?
não sair do normal, é só para se alertar e principalmente evitar esses temporais. Campos é uma cidade plana, né? É uma planície maravilhosa. E aí a gente tem uma série de vantagens sobre essas cidades que têm essa geografia com terreno, né, mais irregular, morro, encosta. Porém, o que acontece? Fácil de alagar. E tem vários pontos que a gente vai ficando velho, né, aquela coisa de ficar observando mais. Então é interessante, tem vários pontos que tem, quando você passa no dia seco, com sol, você percebe aquele baixadão assim, ó. 8º batalhão em frente ali, você pode passar ali, você vê que chega a dar uma afundada assim no carro. Não arrisca num dia de chuva, porque você não sabe o volume. Não, eu conheço aqui, isso aqui não dá. Mas sabe como aconteceu ontem na zona da Mata Mineira? Várias cidades, Juiz de Fora, Ubá aqui de Minas. Gente, Ubá a gente conhece, uma cidade menor, pequena, destruiu a cidade, foram cerca de 120 milímetros de chuva em meia hora. O negócio fez, ou seja, tornou uma piscina dentro de um balde. Ao contrário, né? Então tem que ter muito cuidado. É isso que foi espalhado ontem, principalmente sobre isso, que é para você ter atenção. A previsão para hoje traz tempo bom para Campos, temperatura em elevação, a máxima hoje chega a 32 graus, a mínima é de 23 e neste momento faz 25 graus aqui no centro da cidade. O problema da chuva não é aquela chuva que é fininha e vai caindo ao longo do dia. O problema da chuva é esse acumulado, que como em novembro de 2024 alagou ali a região da Serrinha. Lembra daquilo? Até a BR chegou a ficar interditada por um tempo. Então, é isso. Como aconteceu agora em 2025, Santo Eduardo, também, que a gente chamava antes de tromba d'água. Enfim, chame como quiser, mas fique atento aí. São 7h10 em Campos. Eu convido você para ouvir o programa sempre, não só pela minha beleza, mas é para você ficar por dentro dos fatos, das coisas todas que estão acontecendo, das notícias que a gente sempre traz aqui em primeira mão. Mas hoje o convite é especial porque só tem uma coisa melhor do que falar de comida, é comer. E hoje a gente vai falar de comida, a gente vai falar sobre o Festival Gastronômico de Verão que aconteceu, dado o sucesso, foi prorrogado. Nosso convidado hoje é o empresário e publicitário também, da Next, agência de publicidade, Maurício Vasconcelos, e responsável, organizador aí do terceiro Festival Gastronômico de Verão de Campos. A gente vai conversar bastante e daqui a pouco, o Maurício, só a gente trazer aqui as manchetes de hoje do Jornal Folha da Manhã, vamos fazer um balanço do festival, vamos falar sobre tudo, vamos falar sobre... Ou a gente comendo ou falando de comida, os dois são prazerosos, né? Então, o meu caro Everton, e vamos falar também dos restaurantes de Campos, desse mercado gastronômico que é fabuloso, é infinito, é fantástico. Você fala, cada dia que passa eu vejo Campos ganhar um bar, um restaurante, um boteco. É porque é um mercado vivo demais, ele é altamente mutante. Você vê que o comportamento do consumidor sempre foi pela pelinca. Hoje ele já começa a se espalhar pela cidade, como lá a Arthur Bernardes, já virou um polo gastronômico fantástico. A Gilberto Cardoso também já tem ali alguns restaurantes que começam a despontar e criar também ali a possibilidade. A própria Doutor Beda também já tem uma série de restaurantes e botecos, essa coisa toda. Enfim, se a comida é boa, amigo, a gente vai, não importa onde. Então vamos lá, rapidamente, deixa eu só trazer as manchetes aqui do portal folha1.com.br, hoje é do Jornal Folha da Manhã, do impresso, e com a gente na bancada, o Everton Luna, jornalista, editor, repórter e responsável pelo setor de política do Jornal Folha, do Jornal Folha da Manhã.
E a gente vem aqui hoje com a movimentação. Eu falei, né, o pessoal resolveu trabalhar no carnaval. Que o que teve de movimentação de política durante o carnaval e que rendeu para depois do carnaval, ou seja, isso já vem sendo alinhado, costurado ao longo desses dias, né, ao longo de meses, e até, claro, uma eleição, ela não se desconecta da eleição passada e nem da próxima. Essa eleição agora, você pode ter certeza, já tem uma série de alianças, de combinar, mas depois não cumpre, Nogueira. Aí é outra história, mas está tudo sendo alinhado para 2028 com base já nessa de 2026. É uma engrenagem fantástica essa coisa de política. Para quem entende, não demoniza a política. A política é boa. Aliás, graças à política estamos aqui, né? Com livres, com essa liberdade de expressão e com tudo. Se não é, meu filho, a gente saía cada um com um facão na mão. Ó, vai por mim. Como diz o professor George Gomes Coutinho. 7h14, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos. Com a Unimed Campos você pode contar. Também Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo o que te faz bem, e Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. No jornal Folha da Manhã de hoje, é destaque capa: sem Vladimir a vice, PL fecha com Ruas e Lisboa no estado. Nomes para compor pré-candidatura ao governo do Rio de Janeiro foram definidos em reunião entre Castro e Flávio Bolsonaro. Agora, o Ruas, que é policial civil, que é deputado, é filho do prefeito de São Gonçalo, que é um dos maiores colégios eleitorais aí do estado do Rio, vem para essa eleição tampão ou já é para a eleição de 2026? Tem uma dúvida aí que eu não, pelo menos para mim, eu não consegui entender, e nem outros colegas também na imprensa, pelo que eu acompanhei na Nacional, me explicaram qual é porque a ideia é o quê? E se for para tampão, o Castro tem uma derrota bem complicada aí, porque ele queria o Nicolás Michione. Se for para tampão. Vamos aguardar hoje os fatos e os detalhes aí, porque eles também não foram claros nessa, pelo menos para mim, não foram. Mas está aqui, da definição, e a gente acompanha todos os detalhes no jornal Folha da Manhã de hoje. Cadela arremessada de ponte gera indignação. Maus tratos. Está aqui na capa do jornal, é uma cachorrinha, foi arremessada da ponte Leonel Brizola, Ponte Rosinha, aqui em Campos. A polícia está investigando e, segundo informações, tem imagens do fato, hein? Joalheria interditada e munições apreendidas. Complexo logístico que une Campos e Quissamã. Praça 1º de Maio sofre com a falta de cuidado. Ainda, reforma do Shopping Estrada está 70% pronta. A Temporal e MITS são os vencedores do festival, que nós vamos falar já com o organizador responsável por esse festival gastronômico de verão, o Maurício, que está aqui com a gente, Maurício Vasconcelos. E ainda no jornal Folha da Manhã, Madeleine desfaz aliança com a família Bacelar. Apoio a Flávio Bolsonaro foi declarado, e ontem a Madeleine teve lá o seu perfil visitado pela Trump aí do Bacelar, e, né, que não gostou da saída dela, naturalmente. Alexandra, que foi a vereadora de Quissamã, que nos deu entrevista aqui ontem sobre a licitação do SIDENF. Abre aspas, edital tem várias inconformidades, fecha aspas. E morre Cândida Marins Ferraz aos 90 anos. Estamos todos de luto. A Cândida, dentre outras, é mãe da Ana Paula, que foi colega nossa na TV Planície,
mãe da querida saudosa Verinha Ferraz, que trabalhou com a gente aqui no grupo, mãe do Eduardo Ferraz, que também trabalhou com a gente na TV Planície na Plena, e mãe da Laura Ferraz, que é o braço direito, a assessora de Diva Abreu. Então, tive o prazer, o privilégio, e gostava muito, 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 muito dela. Nos consternamos aí com todos os familiares, com a Laura, que está aqui hoje mais próximo da gente, mas com todos os seus irmãos e todos os seus amigos. A dona Cândida foi, assim, uma pessoa fabulosa, fantástica, e que deixa, sem dúvida nenhuma, saudade grande. Então, a todos os familiares, nossas condolências. 7h18 em Campos. Meu caro Maurício, prazer te receber aqui, que bom. A gente podia fazer um programa de... A gente fala tanto de política, ia ser no Copa do Mundo, a gente podia fazer um programa só de comida. E de preferência com os pratos aqui pra gente comer, né? Fazer, no tempo de rádio AM, o Sérgio Mendes, que fazia muito isso, né? Ele inventava um caô tadinho de Sérgio Mendes, desculpa, Sérgio, brincadeira. Ele que na verdade ele queria era comida. Ele, vamos dar uma panela de pressão para quem trouxer o melhor cozido aqui, a melhor carne assada. Aí ele ficava aqui o dia inteiro, o ano todo comendo carne de e depois sorteava, e depois premiava. Mas eu acho legal, acho que a culinária é a maior forma de expressar, através da habilidade de quem tem o amor. Quem não se lembra da comida da mãe, comida do pai, comida de uma avó, né? Coisa assim fantástica o que a comida é capaz de fazer. Bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado, Cláudio, Everton, prazer estar aqui mais uma vez na Folha FM com vocês. E é o que você falou, né? Acho que cozinhar, gastronomia, é expressão de afeto, de carinho, de amor. Você cozinha para quem você ama, você coloca ali... Acho que o maior tempero que a gente pode colocar na comida é esse carinho, né? Na hora que a gente está fazendo. E é notável a diferença quando você cozinha com felicidade, com alegria, para um dia que você não está tão legal, você está mais cansado. Você falou que você cozinha para sua família, você tem o hábito de cozinhar. Eu também tenho esse hábito de cozinhar lá em casa. E é muito notável como isso influencia, né, no sabor da comida. E cozinhar é gostoso demais, né? A gente... Vai fazer um bolo, vai fazer um pão, vai fazer uma coisa assim, principalmente que tem fermento. No dia que você está estressado, rapaz, o negócio não funciona, o forno dá errado, nada disso. Cláudio, vou te falar, essa máxima que o pessoal fala, que é igual receita de bolo, não tem erro. Tem nada. Rapaz, eu já errei cada receita de bolo que não tinha erro, que eu hoje desisti de fazer bolo. É mesmo? Olha, tem uma dificuldade com doce terrível de cozinhar. Cara, eu tenho um filho que é chefe de profissional, trabalha numa empresa norueguesa, mas assim, ele, o Sal, cozinha muito bem, mas a especialidade dele é confeitaria. E confeitaria não dá para você fazer muita coisa de memória, não. É uma ciência exata, né? Exatamente. São 500 gramas, você tem que... Não, vou botar aqui duas mãos. Não vai não, que vai dar problema. É verdade, é o que eu falei. Eu falo que é o meu calcanhar de Aquiles. Na cozinha, doce, confeitaria não é comigo. Gosto muito de comer doce. Sou um cara apaixonado por doce. Mas na hora da execução... Eu vi sua receita... Deixa eu trazer seu bom dia, Luna. Calma aí que a gente vai trocar umas receitas aqui hoje. Eu vi sua receita na conta do Super Bom, do arroz... Caldoso de fraldinha. Fraldinha é uma das peças menos valorizadas do boi. Depois daquele Welsen, ela ficou mais reconhecida, né? Mas é a carne mais saborosa, porque a pessoa come muita picanha, porque é tradição. Ficou famosa e tal, mas pra mim, tira a gordurinha da picanha. Ela fica sem sabor nenhum. Nossa, a fraldinha é uma carne saborosíssima. A fraldinha, qualquer pedaço que você comer, aliás, toda carne perto do osso tem mais sabor. E aí, eu fiquei só revoltado com o negócio. Revoltado não, eu falei, cara, que espera? Você passou a receita, que aqui não tem conversa, botou lá e tal. E, rapaz, ele não selou a carne. Eu fiquei pra morrer, mas a receita ficou boa.
Cheguei a selar, mas a gente tem pouco Não tempo dá de tempo vídeo. de mostrar. Não eu dá também tempo vi isso. Falei, de Maurício mostrar. demora. Mas não, é o vídeo. Porque o fundo que traz todo o sabor depois pro caldo, né? Tá aí quem entende. É que não deu tempo de mostrar. Não deu. Então tá bom. Mas bem-vindo, e o programa vai ser nesse nível aqui. Mas vamos falar do festival, dos festivais, né? A gente tem aí uma série de festivais. Tem o de inverno, tem o Burger Fest. Isso. É um festival de verão, inverno, Burger Fest e comida de boteco. E vem uma novidade aí que vamos ter que parar para tomar um café. Everton Luna, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Está aqui essa semana estreando com a gente nesta bancada. E prazer também poder contar com você aqui. Bem-vindo. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Maurício. Bom dia, Beto. Hoje a conversa é boa, né? Pô, olha o meu rostinho, redondinho. Você tá redondinho. Eu sou um ex-redondinho. Então. Maurício aqui tá bem. Eu sou um futuro redondinho. Pô, Beto tá aqui. Come igual frieza. A conversa hoje vai caminhar por caminhos lindos. O que você chega no restaurante? Chega eu, chega Luísio e Cristiano, garçom olha de lá. Quem magrelo lá não come nada, Cristiano. E come o dobro da gente tudo aqui. Bicho, mas também depois... Não, pra ter gás pra correr um Ironman, pra participar de um Ele merece, pô, ele merece. Olha só. A quantidade que ele corre, que ele pedala... Ele gasta, né, Everton? Não, o negócio é doideira. Eu falei, cara, você fica 9 horas... Um dia tem 24 horas. Desconta a noite dormida, você vai sobrar aí 16 horas. Sei lá, ou pouco mais, pouco menos. E o cara dessas 16 horas, ele passa 9 fazendo uma prova. É doideira, cara. Loucura. É doideira. Aliás, conseguiu baixar o tempo de 9, é recordista brasileiro na categoria dele, no age, né, pela idade dele. Um cara de superação, né, porque Joelho teve várias não tinha, lesões não. Já. Cristiano é de tirar o chapéu. Acabou de fazer uma cirurgia agora também. Mas vamos lá, vamos parar de puxar, rasgar cedo aqui. Mas os números não deixam a gente mentir. Everton, dá a primeira garfada aí que eu tô esperando aqui. A gente acompanhou, né, o festival, acompanhou, a Folha 1 fez a cobertura. E, assim, é um grande sucesso os festivais na cidade, seja o de inverno, de verão, Burger Fest. É uma coisa que ajuda a movimentar, né, os restaurantes da cidade, ainda mais no verão, né, que é um período que a cidade fica um pouco mais vazia, né? Como vocês percebem essa diferença do movimento com a chegada do festival? Você foi bonzinho de um pouco mais vazia, Everton. A galera em Campos, ela realmente no verão, a gente tem uma migração muito grande, né, para as praias. Então, o festival ele vem como um bote salva-vidas para os restaurantes. Isso já é comprovado. A gente já tem números que comprovam isso. Anos que não tiveram festival e os anos que tem festival, realmente janeiro e fevereiro para os restaurantes tem um impacto econômico muito forte. As pessoas também, né, os clientes hoje... como é o terceiro festival de verão e a gente tem os outros festivais acontecendo, hoje os clientes eles esperam pelos festivais, o que também é muito bacana. Então a gente vê nessa época do ano restaurantes com fila na porta, salão cheio, pessoal pedindo para prorrogar o festival e até trazendo aí, já adiantando, né, um dos números do festival e aí trazendo até um comparativo com 2025. A gente tem aí 720 mil reais em vendas diretas de prato do festival. E esse ano a gente teve aí um volume maior, 130 mil reais a mais do que o ano passado. E a gente está falando só do prato do festival. A gente não está falando, Cláudio, de uma entrada que é vendida. Nem do refrigerante, da cerveja. De uma sobremesa. De uma pessoa que vai. E acontece muito, principalmente no festival de verão, que o pessoal acaba... usando mais frutos do mar, então acaba que tem gente que não come frutos do mar, tem gente que tem alergia, ao invés de comer um prato do festival, vai com o namorado, vai com a esposa, vai com um amigo, e aí pede um outro prato do restaurante. Então, assim,
você acaba gerando uma receita tão significativa nessa época do ano que o impacto econômico para esses restaurantes é muito grande. Então, assim, é muito legal a gente ter esse feedback do restaurante e é muito legal também a gente ter os clientes pedindo para prorrogar, dizendo que está esperando o próximo festival. A gente vê que realmente isso está se tornando um calendário oficial na cidade de Campos e com impacto real dentro da cidade. Meu sonho, Cláudio, é a gente... Infelizmente, hoje a gente acaba divulgando o festival e movimentando para dentro da própria cidade, mas o meu sonho é a gente, futuramente, a gente conseguir captar visitantes das cidades ao entorno de Campos e até mesmo um pouco mais distante para o pessoal vir à cidade para ter essa experiência gastronômica que eu acho que a gente tem um alto potencial, como você falou, né, de bares, de restaurantes, coquetelarias, padarias, cafés. Campos hoje é uma cidade aí com o maior número de padarias do estado do Rio de Janeiro, então assim, a gente tem um potencial gastronômico muito alto para trazer gente de fora para ter essa experiência gastronômica aqui na nossa cidade. Outro ponto que eu acho muito legal do festival, e a gente ouve em diversos lugares, é que às vezes a pessoa no dia a dia não tem possibilidade de acessar esses restaurantes. E com o festival com preço padronizado, ele oportuna as pessoas. Então, assim, como vocês conseguem perceber e o quanto isso traz de gratidão, né? Por levar a gastronomia a pessoas que às vezes não poderiam estar naqueles locais. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, Everton. Acho que você tocou num ponto muito legal, que é um dos principais objetivos do festival, que é realmente a democratização da gastronomia, da alta gastronomia, né? Então, acho que um desafio que a gente tem antes do festival começar é a gente chegar num denominador comum, Cláudio, entre esses restaurantes, porque a gente tem desde restaurantes que já lidam com alta gastronomia há muito tempo, até restaurantes que lidam com clientes com ticket médio um pouco mais baixo. Então é um desafio a gente chegar num consenso de preço, né? Mas é muito bacana essa consciência que os restaurantes de alto padrão eles têm da importância do festival e que eles têm que trabalhar ali um valor um pouco mais baixo do que eles já estão acostumados. E é muito, mas muito bacana mesmo a gente ver essa democratização e os clientes falando, pô, fui num restaurante que às vezes eu não tinha possibilidade de ir, conheci. E o mais legal é a percepção que o cliente tem, talvez, de que aquele restaurante ele não está, na verdade, tão distante da realidade dele. Porque às vezes você tem um prato ou outro que são pratos um pouco mais sofisticados, com ingredientes um pouco mais caros, que realmente foge um pouco da curva, mas você tem diversas opções dentro do restaurante que de repente você consegue ali frequentar, ter um jantar bacana com uma pessoa. Então assim, você acaba levando para dentro do restaurante essas pessoas, elas acabam indo por conta do festival, elas olham o cardápio do restaurante e percebem, pô, eu posso voltar aqui em outra oportunidade que não seja o festival. E aí até por isso que a gente não coloca, a gente coloca como uma regra obrigatória, né, nos festivais, e às vezes os clientes eles reclamam um pouco disso, que o prato do festival ele não pode ser enviado por delivery, ele não pode ser pedido pelo iFood. Porque o objetivo é realmente a gente levar a pessoa para dentro. Então, se eu libero, né, esse prato ir pro iFood, eu acabo dando uma alternativa para a pessoa. Perde a essência do festival. Exatamente. O prato não chega do mesmo jeito que está na foto, né? É complexo. Sim, porque realmente o que você falou faz muito sentido de fazer a pessoa conhecer outros lugares que estão fora do radar dela. Como você falou, né? Ela olha o cardápio e fala, pô, aqui dá para vir. Dá para eu consumir um alimento de alta qualidade e não pagando um preço exorbitante. E às vezes ela imagina que ela não tem possibilidade, mas no fundo ela tem. Então eu acho que essa democratização assim, pô, muito importante. E é muito legal vendo as pessoas consumirem outras possibilidades, né? Experimentar outros sabores que
às vezes nem sabia que gostava, né? Isso aí. Você traz esses números, eu sou muito fã de números, gosto. Vem todo dia acompanhando a Luísa aqui com as pesquisas, que ele é especialista, e tem também um pouco de know-how da gente ao longo desses anos todos. E assim, eu acho que tem gente que não gosta dos números, principalmente quando o candidato dele não está bem, os caras não gostam das pesquisas. Mas precisa entender isso. Os números mostram muito pra gente, assim, como que funciona a engrenagem de tudo. Por exemplo, você traz números interessantes como R$720 mil só dos pratos do festival. 130 mil a mais do que o Festival de Verão do ano passado. Quer dizer, já é um resultado da eficiência do festival. Quantos restaurantes participaram e qual é para cada festival, claro, cada um na sua linha de trabalho. Boteco, fast food e tal. Mas, por exemplo, você tem restaurantes fora desse eixo central que são bem tops, mesmo dentro de Campos, do município. Você vai para o Farol de Santo Tomé, lá o Lelei, enfim, tem outros, mas que eu estou citando o Lelei, que é um dos mais tradicionais. Quantos participam e como que é participar desse festival? Como é que é pro restaurante participar? Então, Cláudio, antigamente, né, uns anos atrás, o festival ele era produzido e realizado pela Liga Gastronômica de Campos. E aí esse festival só participavam quem era membro da Liga e aí tinham todos os critérios para você ser membro da Liga e tal. E aí, quando a gente pega para realizar esse festival, hoje a gente não tem uma liga tão ativa mais na cidade. Então, a gente tentou abrir ao máximo para o máximo de restaurantes que quisessem participar. A gente não tem grandes restrições de participação. Óbvio, o restaurante ele tem que ter um salão bacana para atendimento, ele tem que atingir um certo nível de excelência em produto, mas a gente quer mais restaurantes participando. Nesse festival foram 26 restaurantes, né, participando, foi um número bem bacana. Você falou de outras cidades, a gente sempre tem o Deck Grill de São João da Barra participando dos nossos festivais. Falei só de Campos, mas tem também outras cidades. A gente teve o Deck participando, a gente já teve o Ricardinho participando de festival gastronômico com a gente. A gente já teve 2 restaurantes de São Fidélis participando de festival gastronômico aqui com a gente. Então, assim, essa captação, a gente não aborda os restaurantes mais. A gente no Comida de Boteco, que foi o primeiro que a gente produziu, a gente foi abordar todos os restaurantes para participar. Hoje, como a gente já está em 3 edições, 4 edições, a gente já conversa, já tem grupos, né, com os restaurantes que participaram de edições anteriores. Então, antes da gente começar, a gente já começa a aquecer ele ali dentro desse grupo. E aí, quem depois começa a ver a nossa movimentação em rede social, ou então boca a boca, né, um dono de restaurante vai falando com o outro, e aí entra em contato com a gente para saber um pouco mais do festival. A gente sempre está muito aberto aí a conversa, a explicar como que o festival funciona, para estar sempre agregando restaurantes novos, porque eu acho que isso é importante e é muito bacana a gente ver como resultado, né, nesse festival, restaurantes como a Alquimia, com 5 meses de casa aberta, sendo premiado de cara no primeiro festival que participa. O Mai, que é um restaurante também super novo, né, na cidade, acho que o Mai tem aí 1 ano e meio, 2 anos de casa, e o Mai já tá aí com 3, 4 premiações, e desde o primeiro festival também foi premiado. Então, assim, é muito bacana a gente ver também esses restaurantes que são novos, que eles aproveitam a divulgação, né, do festival e ainda assim se dedicam e conseguem ganhar uma premiação. Isso é muito bacana. A questão do delivery, você já explicou, só eu gostaria de detalhar, porque assim, a gente hoje o comportamento do consumidor mudou completamente. E não é só do jovem, não. E da gente que está mais experiente também, para não falar velho. Cara, a comodidade de você poder ficar
no conforto da sua casa é um negócio fabuloso. E receber, por exemplo, uma comida de primeira linha numa promoção como essa seria o sonho. Você não pensa em... O que a gente... hoje a gente tem esses limites que a gente impõe, e que está certo, é isso mesmo, é uma contrapartida que o restaurante faz, e participa do festival, se sacrifica, porque provavelmente o prato do festival não vai trazer aí um lucro tão significativo, é o contexto, e claro, a questão de levar o cliente, mas numa eventual data alternativa, eu não sei, não pode fazer um festival de delivery também não, porque aí seria outra história, porque assim, a pandemia mudou o que vinha sendo mudado lentamente. A pandemia botou um foguete ali para a mudança comportamental da população. Infelizmente, aquela história aquela utopia de que ia ficar todo mundo se amando, os caras estão matando cachorro, o negócio tá doido. Você não pensa, não? Uma ideia, cara. Cláudio, uma boa ideia. Até pensei aqui uma ideia dessa ideia sua, é de repente... Depois eu quero a minha parte em comida. No próximo festival, de repente, a gente ter uma semana liberada para delivery, alguma coisa assim. E eu vou te falar, dos festivais que a gente tem, o que mais sofre com esse bloqueio que a gente estipula, né, com essa regra que a gente tem no festival, que não pode mandar por delivery, é o pessoal do Burger Fest. Porque eu acho que hambúrguer, pizza, já tá muito enraizado, né? Pô, um fim de semana eu vou pedir um hambúrguer em casa, domingo vou pedir uma pizza em casa. Tem nem sala, não tem nem salão de atendimento, tem só a cozinha. E aí o Burger Fest, o pessoal reclama bastante, fala assim, pô, não posso pedir um hambúrguer do festival no delivery, e realmente a gente tem muito esse feedback. É uma ideia, é uma boa ideia. Cláudio, você tem uma ideia? A gente primeiro festival delivery de podrão. Mete logo um podrão para não atrapalhar o Burger Fest. Burger Fest. E, cara, a gente recebe muita mensagem assim, por que você não faz um festival de açaí? Galera do açaí quer participar do festival também. Por que você não faz um festival da pizzaria? Um festival de sobremesa? A gente de doceria também quer participar. Olha, se eu fosse... Festival vegano e vegetariano, porque pra gente que é vegetariano e vegano, não tem tanta opção. Mas, gente, é tanta gente querendo um festival que se deixasse você ter um festival todo mês. Deu certo, naturalmente. Sim, né? Mas eu gostei dessa ideia do delivery. Vou levar pro nosso time pra gente trabalhar alguma coisa voltada pra isso. Um resumido aí. Porque tem, você falou, naturalmente, tanto a pizza quanto o hambúrguer, a gente já é assim, vamos pedir uma pizza, vamos pedir um hambúrguer. Isso é fato. Para sair para comer um hambúrguer, às vezes, né, dá aquela vontade de, sei lá, pegar aquele vidrão de maionese, que é o melhor do hambúrguer, né? Mas acho que vale a pena pensar nisso, porque atende aí aos clientes também. Porque nós temos, no próximo bloco, nós vamos falar muito sobre isso, sobre essa questão das condições completas assim dos restaurantes. Então vamos trocar essas ideias e a gente vai chegar nesse ponto também. Voltando um pouquinho aos números, antes do festival de verão, na verdade, sim, o quanto o festival agregou em comparativo aos restaurantes no verão da cidade, assim. Como que era, por exemplo, o movimento há 3 anos atrás? Tudo bem que a gente tinha pandemia, né? Mas, assim, vocês conseguiram mensurar esse salto de movimento? Excelente pergunta. Como o Cláudio falou, sou um cara que gosto muito dos números também. Hoje trabalho com marketing, mas sou formado em economia, então eu sou um cara de planilha. É uma pergunta muito boa pra gente levantar esses dados. Infelizmente eu não tenho esse levantamento, mas o que eu tenho é realmente essa percepção dos restaurantes que o festival ele salva o verão. Ano passado, até mesmo conversando com Livinha, né, que é uma grande parceira, uma amiga pessoal, sou apaixonado nela, adoro a comida do Secreto também. Secreto é fantástico também. E a gente conversando ano passado, ela super elogiando o festival,
dizendo que a casa dela teve um fluxo muito bacana na época do festival e trazendo uma queixa, se eu não me engano, acho que foi no mês de abril, né, que foi logo após o festival, assim, que é um mês que geralmente tem muitos feriados, você tem a Semana Santa, e é muito fomentado um consumo voltado para Páscoa, então docerias como Charlotte, Docilu, Mende, são negócios que acabam tendo um volume de venda muito grande, e ela se queixando do mês de abril, dizendo assim, Mauricinho, abril esse ano, verão, assim, deu de 10 em abril. Então, assim, para você ver o impacto que tem do festival, que realmente um mês que, teoricamente, era para ter mais movimento do que janeiro e fevereiro, foi um mês que teve um movimento menor. Então, assim, é bacana a gente ter esse feedback dos restaurantes, mas isso que você perguntou, Everton, é um levantamento muito interessante para a gente fazer. Vou até levar isso para dentro lá da agência, nosso time entrar em contato com esses restaurantes para a gente tentar fazer esse levantamento, né, para quem tem esses dados, para a gente entender o real impacto antes e depois dos festivais. E falando de números também, até, Cláudio, uma coisa também que é muito interessante a gente trazer, o Festival de Inverno, por exemplo, que Campos não tem... No Festival de Inverno não são férias tão prolongadas, então a cidade ela não tem uma evasão tão grande como é no verão. E ano passado a gente teve aí um recorde de número de vendas no Festival de Inverno. A gente teve 1 milhão em receita, mais de 1 milhão em receita, em números de vendas de prato do festival. No inverno então, assim, também a gente come mais, incrível. Né? No inverno a gente come mais. Verão está na correria, esse calorão, desanima de botar roupa para sair, aquela coisa. Exatamente, muito bacana. Né? Campos tem 4.241 empresas registradas como restaurante. Que aí entra bar, lanchonete, enfim, é muito. É muito. Aí você fala, por que tem tanta rotatividade? É aquilo. Um dos grandes problemas de restaurante, a gente vai falar já, só para a gente fechar esse bloco, é a gestão. Cozinhar é uma coisa, gerir o restaurante é outra. Aí esquece, né? Tem outra dificuldade. Agora tem uma, para a gente fechar aqui, o Maurício, a Sandra Maria Teixeira, médica, está aqui acompanhando a gente, ela disse que não tem parabéns pelo festival, não tive a oportunidade de participar ativamente dele. Pergunto, os pratos ficam no cardápio dos restaurantes? Alguns restaurantes eles mantêm os pratos no cardápio, principalmente os campeões, geralmente eles aderem aos pratos e colocam os pratos no cardápio dos restaurantes. Outros ficam só como algo que foi sazonal mesmo, por conta do festival, né, para ter um diferencial, e o prato ele acaba não voltando pro cardápio. Mas geralmente quem ganha algum tipo de premiação acaba voltando com esse prato pro cardápio. E aí ele vai pro preço normal. Isso aí. E mantém o prato ali. Fechou aí, Luna? Fechamos. Vamos seguir, a gente segue falando mais vamos voltar a falar de festival, dos festivais e fazer um apanhado também dessa questão dos restaurantes em Campos. Aqui para nós tem alguns sem sabor. Também tem muita gente sem paladar, então dá uma equalizada e dá uma equilibrada nisso. Mas assim, e a gente entende, evidentemente, que o perfil de cada restaurante, essa coisa de tempero é uma coisa muito, assim, como que eu falo, como que a gente estava falando, muito pessoal. Sim. Né? De cada chefe, de cada pessoa, é personalizado. De repente o cara quer trabalhar aquilo que está ali, é aquele tempero que está ali que é o ideal para a concepção dele. E uma coisa legal também, Cláudio, que eu acho que a gente pode trazer também para o pessoal, é a respeito da votação, né? Do júri popular, o júri técnico. É que a hora voa. Vamos deixar essa votação então e os campeões, né, para a abertura do próximo bloco, por favor? Vamos, sim. Perfeito. São 7h47 em Campos. Rapaz, é história assim, conversa boa igual comida, acaba rápido, o negócio voa. Rápido intervalo, a gente faz uma pausa aqui no Folha no Ar, que tem um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. A gente volta a seguir com o Everton Luna aqui na bancada com a gente hoje,
recebendo o Maurício Vasconcelos, responsável, organizador aí do Festival Gastronômico de Verão, de Inverno, Burger Fest. Vem aí o Festival de Delivery. Vamos fazer uma farra aí daqui a pouco. A gente continua conversando no próximo bloco. Você continue ligado, acompanhando a gente. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamography Ologic,